Os campos da África são o lar de uma variedade de mamíferos. Mas nenhum é tão conhecido quanto os 5 superastros do continente: leão, rinoceronte, leopardo, búfalo e elefante. Eles são os célebres 5 grandes. Porém, não é fácil ser grande na selva. Na luta constante para ter sucesso nos dinâmicos ecossistemas da África, os 5 grandes precisam trabalhar duro para sobreviver. Ícones da vida selvagem. 5 grandes da África. Poucos animais no mundo inspiram tanta admiração quanto um leão no seu auge. Seus olhos amarelos e confiantes, a cabeça grande e a juba dourada demandam respeito. Ele é o maior de todos os carnívoros da África, com um porte belo e poderoso. Então é chocante que muitos pensem em matar um animal tão nobre. Mas os caçadores colonos que vieram para a África consideraram como suas maiores conquistas rastrear e atirar em leões. Junto com os outros 4 dos animais mais poderosos e impressionantes do continente. Com o tempo, esse grupo ficou conhecido como os 5 grandes. Todos são reverenciados por caçadores como adversários perigosos e, portanto, procurados como troféus, embora cada um dos 5 pudessem facilmente matar um caçador descuidado. Nos tempos modernos, felizmente, a caça ao troféu é menos popular e muitos desses animais majestosos agora vivem em parques e reservas protegidas em toda a África. Mas eles ainda enfrentam os desafios brutais do mundo natural, onde sua sobrevivência não é segura. Cada animal deve usar suas combinações únicas de tamanho, força, discrição e energia para perseverar. Os leões são os maiores felinos da África, com machos de 1,20 m de altura até o ombro e pesando cerca de 200 quilos. Enquanto as leoas são menores em cerca de 130 quilogramas. Eles são os únicos grandes felinos que são sociais, vivendo juntos em grupos conhecidos como bando. A habilidade de caçar como um time garante uma vantagem e permite que eles derrubem presas com o dobro do seu tamanho. Em uma contagem de peso, os leões são responsáveis por 65% das presas mortas na savana. E eles se especializaram em caçar um dos seus companheiros, dos 5 grandes. Búfalos não são um alvo fácil, porque estes enormes herbívoros têm uma arma especial contra os predadores. São numerosos
Rebanhos como este são compostos principalmente de fêmeas e seus filhotes e podem ter centenas de membros. Dentro de um grupo tão grande, a organização é necessária. E os búfalos têm uma estrutura de rebanho bem ordenada, com unidades familiares menores e unidas. Esta mãe teve seu primeiro filhote por volta dos 5 anos de idade. O mais novo será desmamado aos 7 meses e, a partir de então, vai comer grama como sua mãe. Se as condições forem boas, a mãe terá um novo filhote a cada 15 meses. Ela, como todas as fêmeas, não se distancia de seus parentes no rebanho. Mas os búfalos machos precisam procurar mais para encontrar uma parceira. Antes que possam se reproduzir, eles têm que lutar pela hierarquia do rebanho. Isso significa uma disputa frente a frente entre machos. Dois búfalos machos de 800 quilos batendo uns contra os outros têm a força equivalente de um carro, atingindo uma parede a 50 km por hora. Para proteger seus cérebros e absorver o impacto, os machos têm um grosso capacete de chifre chamado de chefe. Um búfalo leva 8 anos para ficar alto o suficiente e ser elegível na hierarquia da reprodução. O domínio nesses mega-rebanhos também tem outros benefícios. Os búfalos da posição mais alta ocupam a frente e o centro do rebanho, o que permite o primeiro acesso à melhor comida e minimiza as chances de se tornarem presas. Mas nem todos os búfalos desfrutam da segurança do rebanho. Quando ficam velhos demais para lutar pelo domínio ou acompanhar o grupo, os machos vão embora. Sozinhos, são muito mais vulneráveis aos leões. E mais perigosos ao homem. Lendas desses velhos búfalos machos, atropelando e chifrando caçadores até a morte, deixaram os homens com medo, que fez com que o animal se tornasse um dos 5 grandes. Ao contrário do rinoceronte e do elefante, o búfalo pesa menos de 1 tonelada, que faz deles pequenos o suficiente para serem mortos por leões. A maioria dos mega-rebanhos tem vantagem, e uma frente unida de cabeças com chifres pode afastar um bando de leões. Essas grandes congregações não oferecem apenas proteção contra os predadores, mas também desempenham um papel crucial na manutenção do ecossistema da savana. Os búfalos são animais ruminantes e usam os dentes incisivos para colher grandes quantidades de uma grama comprida. Enquanto comem, eles liberam acesso a brotos mais nutritivos da parte de baixo, para os não ruminantes, como o rinoceronte. É a capacidade dos búfalos de trabalhar como um rebanho e sobreviver com alimentos de baixa qualidade que faz com que prosperem face aos desafios da natureza. Com estimativas populacionais variando de 500 mil a 1 milhão, eles são os mais numerosos entre os 5 grandes.
Mas ainda assim, o búfalo deve ficar vigilante. Porque os leões também são especialistas em trabalhar juntos. O que é, sem dúvida, o motivo que fez com que este búfalo tenha se tornado refeição. Leões são mais poderosos do que as leoas e comem primeiro. Depois que esse grande leão tiver a sua parte, os outros vão comer. O bando está em casa, na densa cobertura do bosque, usando a folhagem como disfarce para não ser visto. Para proteger os mais novos e vulneráveis membros. Os jovens leões têm apenas 6 semanas de idade e acabam de sair da toca, onde passaram suas primeiras semanas de vida. Eles ainda são muito jovens e vulneráveis para estar ao ar livre. E por enquanto, a mãe os mantém fora de vista. Apesar do sistema familiar unido, o bando de leões é mais desapegado. Membros entram e saem em um território de cerca de 40 quilômetros quadrados. Não muito longe, os irmãos mais velhos desfrutam de uma caça de sucesso. Esta leoa nasceu em uma ninhada de 5 e passa grande parte do tempo com uma irmã e 3 irmãos. Aos 18 meses, eles têm idade suficiente para serem completamente independentes da mãe. Trabalhando juntos, se tornaram caçadores competentes e derrubaram um filhote de búfalo. Ele até pode estar escondido de outros leões e hienas no emaranhado de arbustos. Mas atrai a atenção dos maiores necrófagos aéreos da África. Os leões não gostam de convidados intrusos para o almoço. Mas ao meio-dia, está muito quente para comer. Então, um dos irmãos tenta esconder o animal. Mas é muito esforço. Ele terá que ficar de guarda por enquanto. Os abutres não vão tentar nada enquanto o leão ainda estiver por perto. Essa morte é um sinal promissor para os jovens leões. Afiar suas habilidades de caça agora, antes que eles tenham que deixar o conforto e a familiaridade do bando, é importante. Logo, eles terão que procurar um território e bando próprios, o que exigirá uma luta feroz com outros machos grandes. Mas os irmãos estão em vantagem. Eles vão sair juntos, cooperando na coalizão de 3 para caçar e desafiar em prol do controle de outro bando.
Quando chega a noite, as temperaturas caem e os jovens leões estão prontos para comer. A hora do jantar em uma família de leões pode ser barulhenta. E depois da entrada, eles relaxam sob as estrelas. Mas o cheiro da presa morta atrai um visitante improvável. Uma leopardo fêmea. O felino mais evasivo dos 5 grandes vasculha a comida alheia de vez em quando. Mas ela sabe que não deve se intrometer em um banquete de leões. Se eles encontrassem a fêmea, ela seria morta. Recuar rápido é uma decisão sábia. Quando há comida em abundância, os leões se empanturram. Os machos comem até 40 quilos e as fêmeas cerca de 20 quilos por vez. Isso é em torno de 5 vezes mais do que a necessidade diária de comida deles. Essa grande quantidade de alimento é o luxo de um bando de sucesso. Nem todos têm tanta sorte. Apesar do comportamento cooperativo de caça, os leões geralmente têm apenas 30% de taxa de abate. Isso significa que 70% do tempo eles vão embora sem jantar. E quando a presa é escassa ou o bando é inexperiente, uma simples vontade de comer rapidamente dá lugar a uma fome intensa. Com as costelas e os ossos do quadril aparecendo, está claro que esse jovem bando não come há dias. É um grande contraste com a barriga cheia do bando mais bem-sucedido e com a evidência de que, apesar dos leões serem considerados os assassinos mais ferozes da África, suas vidas não são fáceis. Os leões que sobrevivem são os caçadores mais fortes e habilidosos, ocupando o primeiro lugar na cadeia alimentar e comendo a maioria dos grandes herbívoros da savana. Mas nem todos. Este é um dos últimos rinocerontes negros que restaram na África. Eles podem ser grandes demais para virarem vítimas de leões. Mas eles não são páreo para o homem. Antes da intensa caça feita pelos humanos, eles eram a mais numerosa das 5 espécies de rinocerontes do mundo. A queda na natureza de 65 mil rinocerontes negros em 1970
para pouco mais de 5.000 agora, representa um dos declínios mais rápidos já registrado na história de qualquer mamífero de grande porte. Este animal, como todos os rinocerontes machos, é um navegador solitário, comendo mais de 200 espécies de árvores e arbustos. O lábio superior preenche puxa a folhagem para sua boca. E a razão pela qual ele é imune a virar comida é porque ele pesa 1.200 quilos. Ao exceder 1 tonelada de peso, ele está acima do limite de predação, o que o torna muito grande para os leões. Para esta mãe-leão, a caça está longe de ser uma prioridade. Sua principal preocupação é deixar seus filhotes seguros e se manter refrescada mesmo no calor do dia. Mas isso não é fácil para ela, porque os leões não podem transpirar. Sem glândulas sudoríparas suficientes, eles recorrem à respiração ofegante para expelir o excesso de calor. Assim como se aconchegar na sombra, o que torna o clima escaldante suportável. Mas mesmo o calor não pode diminuir um dos impulsos mais urgentes do filhote: se alimentar. Seu rugido é uma mensagem clara o suficiente: recue. Até mesmo o estorninho sente o aquecimento, vestido com penas roxas elegantes, mas que absorvem o calor. Ele também fica ofegante para se refrescar. À medida que a tarde passa, as temperaturas caem e a leoa fica em uma posição mais confortável. Os filhotes estão inquietos no seu espesso esconderijo. Eles estão com fome, mas não vão se apressar. Não são eles que decidem quando se alimentar. Eles sabem que precisam deixar a leoa dormir. Quando ela deita de barriga para cima, é um sinal de que o bar de leite está aberto. O filhote mais corajoso se aproxima com cautela. A mãe consente. É hora do jantar. Os filhotes serão nutridos ao peito, até que tenham em torno de 8 semanas de idade.
Uma vez que a leoa está convencida de que os filhotes estão bem alimentados, eles voltam para a segurança do matagal. Eles têm muito a crescer antes de se tornarem os predadores mais poderosos da África. Estes filhotes não são os únicos bebês dos 5 grandes nas redondezas. Este filhote de rinoceronte branco tem menos de 1 ano de idade e seu chifre de queratina é apenas uma protuberância. Ele come grama desde as 8 semanas de idade, mas vai continuar mamando por vários meses. Os rinocerontes têm pouca visão. Ele fica perto da mãe, pois ainda é vulnerável a leões e hienas. Com a proteção da mãe, ele provavelmente se tornará um rinoceronte adulto, pesando cerca de 2.200 quilos. Mas, por enquanto, ele está muito satisfeito ao lado da mãe e ficará com ela por 2 a 3 anos, ou até que ela tenha outro filhote. O vínculo entre mãe e filhote é extremamente forte nos rinocerontes brancos, mais do que entre os rinocerontes negros. Rinocerontes brancos e pretos são cinzas, mas têm certas diferenças, como tamanho. O branco é quase 1 tonelada mais pesado. O nome branco deriva de um erro de tradução da palavra afrikaner wijd, que significa amplo, em referência ao focinho largo e quadrado. Essa característica permite que o rinoceronte branco possa escolher se alimentar de gramas densas ou curtas da savana. Mas elas geralmente contêm carrapatos que penetram em lugares difíceis. Felizmente, existem as búfagas para oferecer seus serviços de limpeza. As aves se alimentam dos carrapatos e as duas partes se beneficiam do acordo. Os rinocerontes brancos são a única espécie de rinoceronte que se alimenta exclusivamente de pastagem. E pesando 2 toneladas, eles são os maiores animais que se alimentam apenas de vegetação. Os rinocerontes brancos são considerados territoriais e semissociais, pois não formam grandes rebanhos. No entanto, as fêmeas raramente são encontradas sozinhas e se reúnem em grupos de até 6 rinocerontes, como esse grupo de 2 fêmeas aparentadas e um filhote quase adulto. As fêmeas muitas vezes percorrem muitos territórios dominados por machos. Elas atraíram a atenção do touro, que controla essa área. Rinocerontes machos e adultos são em grande parte solitários, vivendo em intervalos de poucos quilômetros quadrados. E esse rinoceronte está ansioso para conhecer suas visitantes. Mas as fêmeas não estão interessadas e educadamente se retiram.
enquanto os rinocerontes hesitam e recuam no namoro, outro animal dos 5 grandes deixa suas intenções mais evidentes. Elefantes machos adultos pesam cerca de 5 toneladas, o maior animal terrestre do mundo. Eles pesam mais do que o dobro do rinoceronte branco. Este animal pode ser particularmente agressivo. A lacrimosa glândula temporal e a micção frequente é um sinal que ele está no cio. A partir dos 25 anos, o cio acontece esporadicamente nos machos, aumentando em 5 vezes a testosterona. Machos no cio dominam outros em lutas e são deixados sozinhos pela maioria. Livres para focar em encontrar fêmeas para acasalar. Embora as fêmeas sejam menores, elas controlam os rebanhos. Eles são matriarcais, compostos de fêmeas e jovens machos, todos com laços sociais estreitos. As famílias de elefantes têm a rotina oposta dos leões, dormindo apenas 4 ou 5 horas por dia. Este grande rebanho tem se movido constantemente em busca de comida e água. É uma existência exaustiva para os mais jovens. Este bebê elefante já pesa 100 quilos. Caminhar o dia todo abalou o mais novo. Na vida dos elefantes, não há vínculo mais forte do que o existente entre a mãe e a sua prole. Esta mãe está corretamente preocupada com seu filhotinho. No calor, ele fica desidratado e precisa descansar. Outro jovem está passando dificuldade. Como todos os machos na adolescência, ele foi expulso do rebanho. De vez em quando, os jovens machos formam grupos de solteiros, como estes dois. A presa dianteira que falta a esse macho idoso prova a sua participação em batalhas. 2 estão atrás de uma de suas comidas favoritas, as nutritivas sementes da árvore Acacia erioloba. Mas as sementes estão muito no alto para serem pegas. Um dos machos sabe como trazer a comida para baixo. E ele aperfeiçoou recebendo as sementes na boca com um movimento hábil pela tromba. A tromba do elefante contém um número incrível de 50.000 músculos. A tromba é incrivelmente versátil e forte,
o que é uma das razões pelas quais o elefante come a maior variedade de plantas do que qualquer herbívoro. Enquanto se alimenta, esse macho faz um favor ao estorninho metálico. O elefante encontra insetos, que o pássaro oportunista apanha. O uso das trombas, combinado com imensa força e inteligência, significa que os elefantes podem sobreviver em algumas das paisagens mais severas da África. Enquanto o maior membro dos 5 grandes tem uma vida extremamente sociável, o menor vive exatamente o oposto. O leopardo é conhecido pelo mistério. Entre os grandes felinos da África, são os que vivem na maior privacidade. Leopardos são adaptados a uma variedade de habitats e são os felinos selvagens mais espalhados pelo planeta. A vegetação densa nas margens deste rio serve de esconderijo, vital para os caçadores que dependem primeiramente da discrição. A capacidade de se mover de forma discreta ajuda a escapar dos competidores maiores. Outra chave para o sucesso. Como eles podem viver em praticamente qualquer habitat, que oferece cobertura suficiente para se esconder, leopardos residem dentro e fora de áreas protegidas. A capacidade de se adaptar e de evitar a perseguição humana permite que eles vivam na maior parte da África e até mesmo na Ásia. Esta fêmea está bem estabelecida no seu território de cerca de 25 quilômetros quadrados. É o principal local de caça, que ela defendeu com sucesso de outras fêmeas por muitos anos. Os machos têm acesso apenas brevemente para acasalar. Essa é sua única companhia em uma vida solitária. Como todas as fêmeas, ela é ligeiramente menor do que o macho, mas ainda assim é forte e uma grande caçadora. Leopardos são os mestres das emboscadas. Perseguindo silenciosamente, elas chegam o mais perto possível de vítimas desavisadas, como impala, antes de atacar e matar rapidamente com uma mordida estranguladora. Em áreas onde existem predadores maiores, como o leão e a hiena, os leopardos arrastam seus animais para a copa das árvores, para evitar que sejam roubados. Aqui, a matança está relativamente segura e ela pode comer em paz. Mas primeiro, tem que preparar a refeição. De forma cuidadosa, ela arranca o pelo da carcaça com os dentes da frente. Depois, usa a poderosa mandíbula e os grandes caninos para rasgar a carne. Acima, abutres voam em círculos, sabendo que a hora deles vai chegar. Sem membros da família para compartilhar o banquete, ela pode se alimentar com calma.
A matança não só fornece um amplo sustento, mas também a maior parte da hidratação necessária na forma de sangue. O que significa que leopardos podem ficar um período longo sem água. Elefantes, no entanto, precisam beber mais regularmente. Este pequeno chegou à água bem a tempo. Os filhotes de elefantes são muito mais suscetíveis que os adultos ao risco fatal da desidratação. Para os elefantes, a água não é só para beber. Tomar banho é o passatempo favorito, que cumpre uma função importante. Seus pesados corpos geram até 5 kW de calor metabólico. O equivalente a uma energia suficiente para operar um micro-ondas por 5 horas. E depois de um dia quente na savana, um mergulho evita o superaquecimento. Com sede coletiva saciada, o rebanho pode relaxar e desfrutar de um pouco de higiene. Se esfregar contra as margens do rio ajuda a remover os parasitas e a manter os elefantes limpos e saudáveis. A água é parte integrante da vida do elefante, como é para todos os 5 grandes e para quem vive aqui. Os búfalos descem em manadas para beber juntos na margem da costa. O rinoceronte também chega para saciar a sede de um longo dia. Até mesmo os leões estão bebendo, mas eles fazem de forma discreta, em um pequeno córrego, longe da agitação do poço de água. Nos grandes ecossistemas da África, nenhum dos 5 famosos está isento da dependência da água. Cada um dos animais dos 5 grandes é excepcional de uma forma ou de outra. Seja no tamanho, na força ou no comportamento social. Esses animais carismáticos são reconhecidos em uma classe própria. O rinoceronte enorme e solitário, com sua pele como uma armadura e um chifre semelhante a uma lança. O leopardo, furtivo e elusivo, se movendo de forma invisível e inaudível. Grandes rebanhos de búfalos, ressoando por entre o mato em multidões de milhares. Leões ferozes, símbolos de força bruta e cooperação astuta. E o enorme, social e resiliente elefante. Cada um usa suas forças para prosperar na savana africana. E juntos, eles capturam a imaginação do mundo. Como ícones da riqueza da vida selvagem da África. Eles são e sempre serão os 5 grandes.
o orgulho da África.